Vai dar início ao nosso procedimento de volume russo, fazendo a higienização dos olhos da nossa modelo. Lembrando que se a sua cliente chegar até o estúdio com maquiagem, você primeiro deve fazer a remoção de toda a maquiagem ali da região dos olhos, utilizando um produto que não seja oleoso para não comprometer na hora da aplicação. E aí depois você vem fazendo essa higienização que a gente está fazendo agora. Eu utilizei a nossa misturinha de shampoo Johnson neutro com água no nosso pump espumador e agora eu venho fazendo a higienização de toda a região ali dos cílios, dos olhos, e eu venho limpando também ali, estendendo para a região onde a gente vai colocar o pad em gel, porque se a gente não remover a oleosidade daquela região, o nosso pad ele pode não ter uma aderência que a gente quer. Então, a gente tem que fazer a higienização de toda essa região que a gente vai trabalhar para também evitar que tenha contaminação por bactérias ou por sujeira que estará no local. Depois de passar o bastão descartável ali por toda a região, eu venho com água, com uma pipeta dosadora, fazendo uma espécie de canaleta ali para fazer o enxágue de toda a região dos cílios. Lembrando que eu estou utilizando um lenço de papel, porque a gente não deve utilizar algodão quando a gente realizar procedimento de extensão de cílios. Vocês sabem que o algodão em contato... Eu venho ali agora com o secador para fazer a secagem desse fio, deixar esse... A gente não consegue uma boa retenção do nosso procedimento se a gente não caprichar no momento da higienização para realmente remover toda a camada de sujeira e oleosidade que está no fio da nossa cliente. Agora então a gente vai para o outro olho fazendo o mesmo procedimento que a gente realizou no primeiro olho, aplicando a espuminha, vindo com o pincel descartável, higienizando toda aquela região. Depois a gente remove a espuma, vem com a água para fazer o enxágue e enxágua quantas vezes você achar necessário. Enquanto tiver espuma ali no local, você vai vir com a aguinha fazendo o enxágue. Inferiores é uma etapa de extrema importância durante o procedimento por dois motivos. Primeiro, você precisa ter certeza de que todos os fios estão devidamente presos, todos os cílios inferiores estão presos para que você dê início ao seu procedimento e não aconteça de você acoplar a extensão em algum dos cílios inferiores ou até mesmo que as extensões que você acoplar nos cílios superiores, elas grudem nos cílios inferiores e aí a cliente fique com os olhos grudados e não consiga abrir os olhos. Então é o seguinte, a cliente ficar com a parte de baixo dos olhos mais avermelhada, isso se dá por conta do pad em gel. Às vezes a extensionista deixou o pad muito para cima e aquele pad ficou realmente machucando ali a esclera da cliente. Então o que eu faço? Venho com o meu pad mais para baixo, não subo tanto com ele
E aí eu dou acabamento utilizando a fita, que aí a fita ela é mais fina e ela tem uma fixação melhor, ela não vai se movimentar como o pad, e aí ele me dá essa segurança de que eu não vou machucar. Então, nesse ângulo aqui, vocês conseguem observar bem a estrutura do fio natural dela. É uma estrutura de fio muito boa. Se a gente observar o direcionamento dos fios, a gente percebe que ali no canto externo, principalmente, os fios eles são um pouco mais bagunçadinhos, mas com o volume russo a gente consegue corrigir isso mais facilmente do que com o fio a fio. No fio a fio, quando a gente tem fios desalinhados, o direcionamento do fio ele é muito mais difícil, né? Porque é um único fio, então a gente depende dele. Mas no volume russo a gente consegue disfarçar bastante esse desalinhamento dos fios. Eu venho ali realizando o mapping a gente já definiu naquela primeira etapa, então agora eu venho apenas passando o mapping para o nosso pad para a gente definir realmente ali os quadrantes que a gente vai utilizar a cada tamanho. Eu gosto de separar em 8 espaços iguais e aí eu venho demarcando cada numeração em cada quadrante. Lembrando que eu não vou trabalhar top line nem perfect line nessa modelo. Eu vou simplesmente realizar um mapping convencional como se fosse um trabalho para realmente atendimento, trabalho do nosso cotidiano. Então, pessoal, antes de iniciar definitivamente o processo de aplicação, eu venho com essa fitinha Transpore, tracionando um pouco a pálpebra da minha modelo, para descolar um pouco esses cílios superiores do pad. Por quê? Quando eu faço isso, descolo, né, esses cílios superiores do pad, eu posso ganhar um espacinho, colocar os cílios, e a técnica que eu vou utilizar é a técnica do dedo, tá? Então, todo o procedimento eu vou fazer a abertura dos fãs utilizando a técnica do dedo. Duas coisas muito importantes na hora de realizar a acoplagem de volume russo. Procure manter a mesma distância da raiz para todas as suas acoplagens. Dessa forma, você vai conseguir um resultado muito... Se vocês forem fazer o procedimento, pulem ali uns 5 fios e colhem no próximo, né? Não colhem exatamente um do lado do outro. Isso já ajuda bastante também. Eu também fiz questão de deixar ali a minha pedrinha Jade agora no início aparecendo, para vocês verem a quantidade de adesivo que eu coloco no meu fan e o quanto que eu insiro ele no adesivo. Lembrando que... Então, agora a gente finalizou o nosso procedimento no olho esquerdo. A gente vem ali com a escovinha sempre penteando para ver se as extensões que a gente acoplou estão realmente fixas, se não deu falsa colagem, se tem alguma coisinha grudada, algum fiozinho que grudou no outro. Então, é muito importante a gente vir ali com a escovinha, conferir se todos os fios estão bem soltinhos e bem presinhos. Então, a gente vem ali soltando a fita que a gente utilizou para tracionar e a gente volta ali com a escovinha, penteando, conferindo tudo, ver se está tudo. Esse espelhinho é bem bacana para a gente observar o nosso trabalho, ver como que tá o acabamento, né? Isso sem você precisar ficar se movimentando ali em volta da cliente. Então, esse espelhinho ajuda muito. Ver o isolamento dos cílios inferiores e mostrar para vocês como ficou o resultado desse procedimento, que eu tenho certeza que ficou lindo. Nesse momento de retirar as fitas, é muito importante que você confira se não ficou nenhum cílios grudado no pad, para você não acabar arrancando os cílios na hora de retirar. Então, sempre confere antes de retirar a fita para evitar qualquer acidente.